Câmara aprova decreto de intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Presidente da Casa defende a criação de um observatório para acompanhar resultados da intervenção. E deputados discutem se propostas de emenda à Constituição em análise na Câmara devem ser totalmente paralisadas. E esta edição destaca também: estabelecimento que vende bebida alcoólica pode ser obrigado a alertar os motoristas que é crime beber e dirigir. É o que prevê proposta em análise na Câmara. E Comissão de Segurança Pública aprova a criação do Sistema de Proteção Animal. A ideia é combater maus tratos contra os animais. Em Brasília, 2h19. O Jornal da Câmara começa agora. O plenário da Câmara aprovou agora há pouco o decreto de intervenção federal no Sistema de Segurança Pública do Rio de Janeiro. E a gente vai direto ao Salão Verde falar com a repórter Dini Moraes, que tem as informações. Olá, Dini. Foi uma sessão longa, mas a gente pode dizer que foi uma votação tranquila, Dini? Boa noite, Jaciene. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela madrugada da TV Câmara. Sim, foi uma sessão longa, viu, Jaciene? Foram 7 horas de discussão e votação desse decreto que permite a intervenção federal na segurança do estado do Rio de Janeiro. E foi, sim, relativamente tranquila, viu? Porque, apesar de ter acontecido a obstrução de parte dos partidos de obstrução, foi uma discussão, digamos assim, civilizada. Não teve briga, não teve discussões acaloradas e foi um discurso, um debate, digamos, de alto nível. Dos partidos de oposição, PT, PSOL e PCdoB foram os partidos que eram terminantemente contrários ao decreto e por isso fizeram a obstrução. E por isso, inclusive, que a votação foi um pouco mais longa aí ao longo dessa noite, né? Entre os pontos que eles apontavam aí por serem contrários, eram praticamente 3. Uma era a falta de transparência, falavam que faltavam dados de justificativa do governo federal para ter determinada essa intervenção, e outra foi a falta de diálogo também, né? Junto aí com o Conselho de Segurança e o Conselho de Defesa do Brasil, né, do Estado brasileiro, tendo em vista que esse conselho se reuniu hoje e o decreto de intervenção foi assinado na sexta-feira. No entanto, olha, a aprovação foi com uma larga diferença aí. Foi agora há pouco, foi anunciado pelo presidente aqui da Câmara, Rodrigo Maia. A votação foi 340 votos a favor do decreto de intervenção na segurança do Rio de Janeiro e 72 votos contrários. Vamos ver como é que foi um pouquinho desse debate aqui no plenário da Câmara? Foi a primeira vez que a Câmara se reuniu para votar um decreto de intervenção desde que foi promulgada a Constituição de 1988. O instrumento permite que o governo federal assuma toda a política de segurança pública no estado do Rio de Janeiro, incluindo os presídios, mas precisa da concordância do Congresso Nacional. Os deputados são os primeiros a votar o texto, em forma de projeto de decreto legislativo. O debate sobre a medida extrema começou assim que foi iniciada a sessão extraordinária, pouco depois das 7 da noite. Não podemos e não vamos perder a ordem que está garantida na Constituição. Eu conclamo a cada um dos meus pares que votem sim. Isso não é uma matéria ideológica. O governo tomou uma decisão de supetão, não consultou nem seus próprios ministros, na sua maioria, não ouviu nenhum segmento da sociedade, nem o Ministério Público, nem nada, para intervir no Rio de Janeiro, que realmente não tem governo há muito tempo. Essa ação da intervenção é correta, é tomada em um momento em que a população pede socorro, e essa casa simplesmente virar as costas para o que está acontecendo ou partidarizar essa discussão é colocar em jogo a vida das pessoas. Utiliza essa intervenção no Rio de Janeiro, que é uma medida exclusivamente política, para romper mais uma vez a Constituição. A medida não visa a segurança. Não há um plano apresentado. Não há um projeto claro. Há um projeto de criminalização total da população das periferias. Nós temos a responsabilidade de intervir, temos a responsabilidade de atuar para dominarmos e retomarmos o Estado que está alijado das forças federais, das forças das polícias estaduais. Senhoras e senhores deputados, a situação do Rio não é uma questão de índice de homicídio ou de assalto. É uma questão de domínio territorial e geográfico.
transcendem muito a questão da segurança pública para uma verdadeira questão de Estado. Sou carioca, moro no Rio de Janeiro, mas repudio esse decreto. Essa intervenção é uma violação da Constituição, é um ato de estado de exceção. Em meio ao debate, também houve queixas quanto à forma de análise do decreto. A mesa diretora da Câmara não está recebendo nenhuma emenda. Eu queria saber com base em quê? Baseado em qual artigo do regimento ou da própria Constituição Federal que o deputado federal não pode emendar uma proposta do Executivo. Regimentalmente, a nós cabe uma única condição: aprovar ou rejeitar. Nós não podemos emendar o decreto, não podemos alterá-lo, e que ele, senhor presidente da República, senhor presidente da Câmara, se abstenham de falar essa heresia de que podem suspender o decreto para votar a Previdência. O presidente da Câmara, que é do Rio de Janeiro, defendeu o decreto de intervenção diante do plenário. Estamos numa guerra contra o crime. Nossa arma é a Constituição. E a nossa missão é defender a democracia, dando aos Estados os poderes excepcionais previstos na Constituição para assegurar a manutenção da ordem e do Estado democrático de direito. As Forças Armadas, a Força Nacional, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal estão sendo convocadas pelo presidente da República, que é o comandante delas, para uma missão fundamental na defesa da democracia: combater e vencer o crime organizado. Olha, durante os discursos a gente viu que até os deputados que eram contrários à intervenção, eles falavam da importância de se combater essa onda de violência que tomou o estado do Rio de Janeiro. Bom, falaram-se em guerra civil, falou-se em diversas guerra contra criminosos, de como isso está afetando a vida das famílias, e a relatora do decreto aqui no plenário da Câmara foi a deputada Laura Carneiro, que é do PMDB justamente lá do Rio de Janeiro. Ela se emocionou, fez um voto. Ela não leu o relatório inteiro, mas durante o voto dela, ela se emocionou algumas vezes ao falar justamente de como a criminalidade atinge as famílias lá do Rio de Janeiro. Deputada, a senhora acha que realmente essa intervenção ela pode trazer um pouco de tranquilidade às famílias que moram no Rio de Janeiro? Eu não só acho como espero, mais do que acho. Senão não faria o parecer favorável. Nesse momento, nós já tentamos todas as possibilidades. Tentamos as ações coordenadas com o governo federal. Tentamos ações em vários governos, não é no governo atual, em vários governos foram feitas tentativas de acertar a questão da segurança pública no nosso Estado. E nada surtiu o efeito desejado. Vamos agora esperar que nessa intervenção, com os recursos necessários, e por isso eu fiz a indicação, com os recursos necessários você efetivamente possa tentar transformar o status quo que se vive no Rio de Janeiro. Não faz nenhum sentido, o mínimo que o Estado brasileiro pode oferecer à população é a paz social, é o mínimo que a gente pode oferecer. O mínimo que nós parlamentares, que os governantes desse país podem fazer é, de alguma maneira, oferecer alguma perspectiva. Senão você acaba com o Estado. A deputada Laura Carneiro, ela fez uma observação no plenário, citando, por exemplo, o dado que aplicativos na internet, né? Só no Rio de Janeiro tem aplicativos de internet que mostram onde tem tiroteios no estado. E citou que a média é cerca de 10 tiroteios por dia. Eu, inclusive, fui checar, depois que a senhora falou isso, eu acessei um dos aplicativos lá e os aplicativos apontaram que no dia de hoje foram 14. Então, assim, a senhora apontou, como falou agora há pouco, fez duas indicações para o governo, né, para o Poder Executivo, já que não era possível mudar o decreto, principalmente falando de dinheiro. E aí eu pergunto para a senhora uma questão referente a futuro. Como garantir que essa situação ela se tranquilize de fato após 31 de dezembro? Lembrando que o decreto vai até 31 de dezembro, né? Essa foi a nossa grande preocupação. Como eu não podia alterar o decreto, nós fizemos em forma de indicação, que é o único remédio jurídico que me restou. E fiz isso como parlamentar, independente do relatório.
apresentei as indicações. E nas indicações eu sou muito clara. Na verdade, nós precisamos imediatamente de uma medida provisória, de um PLN, que estabeleça os recursos necessários às ações da intervenção propriamente dita. É necessário que, ao lado disso, se acople recursos para a área de assistência social, sob pena de você... Só na parte de segurança, né? Digamos, né? E não agir na parte, vamos dizer, preventiva dessa matéria. E além disso, que os recursos possam, de alguma maneira, em setembro, quando vier o orçamento, que se preveja para o ano que vem alguns recursos suplementares, claro que não no mesmo valor que vai se prever para esse ano, mas alguma coisa que faça com que o próprio Estado do Rio de Janeiro, recebendo a sua autonomia novamente, possa, de alguma maneira, manter as ações que devem ser estruturantes, precisam ser estruturantes, como precisam garantir direitos individuais, como precisam, de alguma maneira, efetivamente mudar a vida do carioca. Muito obrigada, deputada Laura Carneiro. A senhora está participando das negociações no Senado? A votação lá vai ser tranquila assim também como foi aqui na Câmara? Não, essas eu deixo para o deputado Rodrigo Maia, que é o presidente. Tá bom, muito obrigada, deputada Laura Carneiro, do PMDB do Rio de Janeiro, que foi relatora desse decreto aí de intervenção na segurança do Rio de Janeiro. Jaciene, lembrando, né, que agora esse decreto vai ser votado no Senado e a previsão é que ele seja votado já nesta terça-feira lá no Senado Federal. Ele já está em vigor, né, mas precisa da confirmação do Congresso Nacional. Você quer falar um pouquinho da pauta da Câmara dos Deputados para amanhã? Quer dizer, tem sessão já convocada para amanhã, né, Dini? Tem sim, tem sim. Tem uma sessão do Congresso Nacional, convocada para as 3 horas da tarde, e essa sessão é para apreciar 3 votos, né? 3 vetos presidenciais e um projeto de lei de remanejamento do orçamento de R$2 bilhões. E tem pauta no plenário aqui da Câmara dos Deputados, e aí, de agora em diante, provavelmente será uma pauta que é considerada mais prioritária do governo. Amanhã tem 3 medidas provisórias que já estão aqui no plenário da Câmara dos Deputados. 2 delas perdem a validade na semana que vem. Uma delas trata do tempo de concessão das rodovias federais e a outra trata das garantias que os estados superendividados têm que dar ao governo federal para conseguir renegociar as dívidas que tem junto à União. Já a terceira medida provisória, ela tem um prazo um pouquinho maior e ela trata de mudanças naquele programa que financia negócios de pequenos empresários no Brasil, o chamado microcrédito produtivo. Jaciene. Tá certo, Dini. Muito obrigada pelas informações. Boa Até noite. Mais, né? Até mais. E aí a gente continua falando aí, então, desse decreto de intervenção federal no Rio de Janeiro. O PSOL entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para suspender a votação desse decreto. A principal razão para o pedido, segundo o partido, foi a falta de uma justificativa do governo para a medida no próprio texto do decreto. O PSOL alegou ainda que a intervenção não foi discutida previamente pelo Conselho da República e pelo Conselho de Segurança Nacional, que só se reuniram nesta segunda-feira, e que o decreto não foi analisado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. É um mandato de segurança protocolado pelo Partido Socialismo e Liberdade, pedindo ao Supremo que suspenda essa discussão por um debate sério sobre a segurança pública e não algo improvisado numa noitada de carnaval para salvar o governo Temer. A questão principal é que não tem no decreto uma justificativa para a intervenção. Ela não trata de por que estão decretando uma intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. Não há uma justificativa plausível para isso. O pedido do PSOL para tentar impedir a votação do decreto de intervenção no Rio de Janeiro, aqui na Câmara, foi negado pelo relator da ação no Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello. A intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro ainda precisa ser aprovada também pelos senadores e requer o aval de 2 conselhos ligados à presidência, o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. E os 2 aprovaram a medida em reunião nesta segunda-feira no Palácio da Alvorada. O
O Conselho de Defesa Nacional é um órgão de consulta do presidente da República quando o assunto é soberania nacional e defesa do Estado democrático. Deve ser ouvido nos casos de decretação de intervenção federal e é presidido pelo presidente da República. Além de vários ministros, integram o grupo os presidentes da Câmara e do Senado. O Conselho da República também deve se pronunciar sobre a intervenção federal. Participam os presidentes da Câmara e do Senado, alguns ministros, além de deputados e senadores da base do governo e da oposição. Foi a primeira vez que esses conselhos se reuniram desde a aprovação da Constituição de 1988. Embora o papel seja apenas de um conselho consultivo, a consulta aos conselhos é considerada necessária em casos de intervenção federal, como a que acontece atualmente no estado do Rio de Janeiro. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, frisou que se trata de uma intervenção federal e não de uma intervenção militar. Claramente dizendo, a intervenção é civil, a intervenção é federal, e ela diz respeito aos aspectos administrativos. Mais de 800 comunidades no Rio de Janeiro vivem um regime de exceção. Vivem sob o controle do crime organizado, das milícias e do tráfico de drogas. Esses cariocas, eles não têm direitos e garantias constitucionais. Eles estão sob o desmando, sobre a tirania do crime organizado. O ministro explicou medidas que podem ser necessárias durante a intervenção federal, como medidas coletivas de busca e apreensão. Na realidade urbanística do Rio de Janeiro, você muitas vezes sai com a busca e apreensão numa casa, numa comunidade, e o bandido se desloca, não é? Então você precisa ter algo que é exatamente o mandado de busca e apreensão e de captura coletivo, que já existiu, que já foi feito em outras ocasiões, ele precisa voltar para uma melhor eficácia do trabalho a ser desenvolvido, tanto pelos militares como pelas polícias. Líderes de oposição que integram o Conselho da República não concordaram com as motivações nem com o planejamento para a intervenção apresentados pelo governo. Os questionamentos não foram respondidos. Sobre os recursos, nós vamos mandar ainda para a Câmara o PLN para montante de recursos. É muito no escuro, é uma intervenção que nós não sabemos quais as consequências práticas para a população e para o Estado do Rio de Janeiro. E o ministro da Defesa, Raul Jungmann, veio à Câmara acompanhar a votação do decreto e disse que as Forças Armadas, junto com a Polícia Rodoviária Federal, estão bloqueando todas as rodovias de acesso ao Rio de Janeiro. Estão fechados também os pontos identificados como de maior quantidade de roubo de cargas. A reforma da Previdência chegou a ser incluída na ordem do dia da Câmara. Saiu de pauta assim que foi anunciada a intervenção no Rio de Janeiro. E agora, para quando fica essa votação? A gente explica agora na reportagem de Tiago Ramos. A intervenção no Rio de Janeiro ativou um mecanismo de segurança da Constituição. Ela não pode ser alterada enquanto durar a intervenção, ou seja, até 31 de dezembro. Isso quer dizer que a reforma da Previdência não poderá ser votada até lá? Para uma parte da base de apoio do governo, isso é óbvio. Não é fácil imaginar que uma intervenção de segurança pública que está anunciada até 31 de dezembro de 2018 será em algum momento retardada para aprovação de uma PEC. Outra parte da base discorda. A única coisa que pode não colocar a reforma na pauta é não ter os votos. Tendo votos, vai para a pauta e será votado. É só levantar o processo durante 2, 3 dias, vota e depois volta o decreto novamente. Um caminho que já foi parar no Supremo Tribunal Federal. O deputado Arnaldo Faria de Sá e o senador Paulo Paim entraram com um recurso para questionar qualquer tipo de suspensão que serviria para votar rapidamente uma mudança na Constituição. Para eles, a ideia do governo seria clara trampolinice. Eles pedem a proibição geral de tramitação de toda e qualquer proposta de emenda à Constituição enquanto perdurar os motivos da intervenção. Nesse ponto, a discussão fica bem mais ampla. Se o pedido for atendido, vai parar sim a reforma da Previdência e vai parar também outras PECs, como a do Fundeb, que transforma ele num fundo permanente, ou ainda aquela que amplia a licença maternidade de mães que têm bebês prematuros. Todas as 3 estão em diferentes instâncias da Câmara em processo de votação. A decisão agora está nas mãos do ministro Dias Toffoli. Mas então, no final das contas, para quando ficou a reforma da Previdência? Bom, isso depende. Depende especialmente de 2 fatores. Primeiro, se a Justiça vai autorizar essa votação. E segundo, se o governo vai conseguir reunir os 308 votos necessários.
E vale lembrar, 2018 ainda tem eleições. Se o próximo presidente da República entender, se essa for a decisão, de que deve tentar pautar em novembro, dezembro, para começar o governo já numa outra situação, é uma questão que ele vai ter que dialogar com a sociedade e decidir com a sociedade para que não pareça estelionato eleitoral. Nessa mesma entrevista, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou sobre um pacote de projetos na área de economia que deve ser votado ainda este ano. Seriam cerca de 15 propostas. A Eletrobras, o cadastro positivo, a regulamentação das agências reguladoras, o novo marco da lei de licitações, o distrato, a autonomia do Banco Central. Temos a possibilidade de ter um ano de 2018 independente da Previdência muito positivo, começando agora sim a gerar empregos com carteira assinada. O deputado Paulo Maluf, do PP de São Paulo, foi afastado do mandato. O afastamento foi assinado nesta segunda-feira pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, após a publicação nesta segunda da decisão do Supremo Tribunal Federal, que confirma a pena de 7 anos e 9 meses de prisão em regime fechado para o deputado. Quem assume a vaga de Maluf é o suplente Jundiabe, do PSD de São Paulo. Desde dezembro do ano passado, Paulo Maluf já teve salário e verbas de gabinete suspensos por uma decisão da mesa da Câmara. A perda definitiva do mandato do parlamentar ainda depende de ato declaratório da mesa ou votação do plenário da Câmara. Estabelecimentos que vendem bebida alcoólica podem ser obrigados a alertar o motorista que dirigir sob o efeito de álcool é crime. A proposta está em análise na Câmara. Especialistas ouvidos por deputados da Comissão de Desenvolvimento Econômico lembraram que a educação é bem mais eficiente que a punição para despertar boas atitudes no trânsito. Veja na reportagem de Cassiana Tormin. O Brasil é o 5º país em número de mortes no trânsito. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2015 foram registrados mais de 37 mil óbitos e 204 mil pessoas feridas em razão do trânsito. A Polícia Rodoviária Federal estima que cerca de 15% das mortes estejam relacionadas à ingestão de álcool. O Ivan foi pego numa blitz depois de beber. Teve que pagar multa e está sem habilitação. Beber e dirigir eu não faço mais isso, porque o prejuízo foi muito maior para mim do que se eu tivesse andado de Uber até hoje. A gente sempre acha que não vai acontecer com a gente, né? A proposta aprovada pela Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara obriga o estabelecimento que vende bebida alcoólica a expor na parte interna uma advertência sobre a lei seca. Isso vale para bares, boates, lanchonetes, restaurantes. Eles terão que alertar que é crime dirigir sob a influência do álcool e que a punição envolve detenção, multa e a suspensão do direito de dirigir. Esse mecanismo é muito importante, né? Porque é uma tomada de consciência, sensibilizar a pessoa. Para a especialista em direito do trânsito, é preciso mesmo intensificar as campanhas educativas. Todo alerta é bem-vindo e tem mais valor do que as punições. As pessoas que frequentam os estabelecimentos, nem sempre elas foram lá já pensando em beber. Às vezes elas estão acompanhando e chegam lá, ela muda de ideia, resolve tomar 1 ou 2 copos e ao ver o alerta ela já pode inclusive tomar a decisão de eu vou beber, mas vou chamar algum veículo para me buscar, um Uber, um táxi. É como aquela prevenção da campanha do tabagismo, né? Que cola a imagem dos malefícios que o cigarro faz às pessoas, mal que faz. Então, ela vai ser na mesma linha, né? Que trabalha a prevenção e orientar e prevenir. Eu acredito que ela vai trazer mais consciência às pessoas que estão nos locais, nos ambientes e ingerindo bebida alcoólica. A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado aprovou a criação de uma política pública voltada para crimes contra animais. É o Sistema de Proteção Animal, que contará inclusive com uma delegacia eletrônica de proteção aos bichinhos. Mas para virar lei, o projeto ainda precisa passar pelas comissões de Meio Ambiente, Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. No Brasil, são 30 milhões de cães e gatos abandonados nas ruas. Uma população muito vulnerável a maus tratos.
Só no Distrito Federal, 66 ocorrências de crueldade contra animais foram registradas entre janeiro e junho de 2017, aumento de 10% em relação ao mesmo período de 2016. Uma realidade triste que Sandra conhece bem. Ela acolhe em casa animais resgatados, todos vítimas de maus tratos. Os bichinhos chegam até aqui nas mãos de protetores independentes que tiram dinheiro até de onde não tem para salvar a vida desses pequenos. E sabem qual é o caso mais grave? É o da Melissa, uma cadelinha que foi encontrada no lixo e que foi resgatada pela Sandra, a administradora do lar temporário. Sandra, como é que foi o caso da Melissa? A Melissa, ela é um cão que ela foi encontrado, né? Ela foi abandonada, não se sabe se foi atropelamento ou se foi uma agressão. Mas a Melissa, ela foi encontrada ela tinha uma fístula no crânio, e ela estava muito desnutrida, com erliquiose, com a doença do carrapato, estava muito debilitada. Melissa passou um bom tempo hospitalizada, onde foi diagnosticada que ela tem um lado esquerdo todo paralisado. E nisso a Melissa não consegue andar, a Melissa ela depende de fralda e depende de mim 24 horas, porque ela não consegue se alimentar sozinha, tem que fazer alimentação forçada. A água também tem que ser forçada. É um cuidado especial. Ela é um cão especial. Esta outra protetora animal confirma que casos de crueldade, como o da cadelinha Melissa, infelizmente são comuns. Isso porque, embora exista uma lei punindo o abandono ou a crueldade contra animais, a pena é baixíssima e ainda pode ser revertida em cesta básica. Valéria acredita que a solução para tanto descaso contra os animais seria a criação de uma política pública de castração. Esse abandono sempre teve, e a raiz do abandono é a superpopulação de animais domésticos. Não há lares para todo mundo. Uma fêmea tem cio, uma cachorra tem cio a cada 6 meses. Se for pensar que a cada 6 meses ela tem, em média, 6 filhotes e que, se metade desses filhotes forem fêmeas, em 8, 10 meses, esses filhotes, as fêmeas já estarão aptas a se reproduzir também. Então, precisa uma política de controle populacional através da cirurgia, através da esterilização desses animais. Segundo ela, a cultura e a lei no Brasil em relação ao reconhecimento dos direitos dos animais vem evoluindo, mas muito lentamente. As pessoas estão ficando mais cientes de que existe uma legislação que protege os animais, que os animais sentem dor, que os animais se apegam e estão denunciando. Isso é muito bom. Às vezes essa denúncia, as pessoas às vezes têm receio de entrar em atrito com algum vizinho, alguma coisa, mas a denúncia pode ser feita anonimamente. Para facilitar a apuração de denúncias contra maus tratos de animais, já foi aprovado na Comissão de Segurança Pública projeto de Baleia Rossi, do PMDB de São Paulo. O texto cria uma delegacia virtual específica para essas denúncias, que hoje são feitas em delegacias comuns. Em caso de infração administrativa, o IBAMA poderá instaurar processo administrativo. Se o crime for contra o animal, será apurado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. Quem quiser fazer doações ao abrigo Vitório, que aparece aí na reportagem, é só ligar para 61 99695 6542. E esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar o nosso portal na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.